E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o C1iO e dessa vez vamos fazer um conteúdo que curiosamente foi o que deu origem a esse canal. Bora analisar um dinossauro incrível que quando eu vi o anúncio não consegui me controlar, tive que comprar. O Tiranossauro Rex da Howlin' Good. Foram lançadas duas cores, tem a cor marrom, que é a versão clássica, né, sempre tem que ter. Só que mesmo sendo marrom, dá para perceber que ficou uma cor muito interessante, porque tem muitos contrastes, né, muitos tons de amarelo, marrom, e inclusive essa parte aqui que é bem chamativa, muito bonito. Só que eu comprei a versão azul para diferenciar um pouco, porque eu tenho um bocado de bicho que é marrom. E aqui tá o Tiranossauro. E vendo ele pessoalmente, é realmente muito bonita essa peça. E os detalhes que a Howlin' Good conseguiu colocar aqui me surpreendeu. Bora falar logo do modelo. Como vocês podem ver, ele é muito bem detalhado. Olha que bonito o crânio dele. Aparentemente é mais uma figura de tiranossauro inspirado naquele espécime, o AMNH 5027. Olha os detalhes na cabeça dele. Vocês com certeza já perceberam, o único problema que eu acho desse tiranossauro na cabeça é a falta dos lábios. Ou melhor, não a falta dos lábios, porque vocês podem perceber que ele tem, só que ele não consegue cobrir todos os dentes, né? Eu acredito que se a Howlin' Good tivesse feito ele, né, com os lábios bem proeminentes, ficaria bem melhor, bem mais interessante. Só que mesmo assim, essa figura continua muito bonita, mesmo tendo os dentes expostos. Olha ele de frente. Toda vez que a Howlin' Good lança uma nova figura, é meio que inevitável, a gente não consegue evitar a comparação com a PNSO. Só que, sendo bem sincero, eu preferi esse Rex deles do que o T-Rex da PNSO. Tanto é que eu não tenho o Rex da PNSO. Na verdade, quando eu fui comprar um Tiranossauro, eu comprei uma outra variação, que é o Jusheng Tirano, por achar mais interessante do que o Rex principal deles da PNSO. Olha os detalhes no pé desse bicho. Parece de verdade, ó. Olhando os pés dele assim pessoalmente, me surpreende demais, porque essa parte aqui da escultura consegue ser bem superior que as figuras da PNSO. Na verdade, fazendo uma comparação, né, não tem como dizer com certeza a figura que vence ou não, porque são vários detalhes que contam, né? E tem detalhes que essa aqui ganha e detalhes que ela perde também. Por exemplo, um ponto negativo dessa figura são os braços, porque eles fizeram um braço bem genérico, ele não tem tantos detalhes de musculatura. Você vê que ele ficou bem bem aleatório, eu diria. Não tem tanto detalhe. Outro ponto que não que é negativo, né, mas que pelo menos a PNSO fez melhor, são as escamas dessa parte aqui do corpo. Vocês podem ver que as escamas nesse dinossauro ficaram bem grandes, né, bem salientes. E a PNSO conseguiu esculpir escamas bem menores. No final vou fazer uma comparação com um dos T-Rex que eu tenho da PNSO para vocês entenderem.
Um ponto positivo em relação à PNSO é que ele não tem aquela marcação no pescoço que os terópodes da PNSO sempre têm, porém ele tem a marcação em um lugar pior. Não sei se vocês perceberam que é bem aqui, ó. Foi bem aqui que a cabeça foi colada, mas né, os designers tiveram essa ótima ideia de colocar essa listra preta, então fica bem disfarçado, não fica tão notável. Olha a cloaca do bicho. Olha embaixo do pé dele, até aqui tem esses detalhes. E embora esse esquema de cores não seja realista, acho que um animal predador desse tamanho não teria uma cor dessas, né? Porque ele não conseguiria se esconder muito bem para caçar. Mas esse esquema de cores é realmente muito interessante e bonito. É bem vívido. Olha como é bonito. Quando a gente olha aqui de cima, vocês podem perceber que são várias cores, né? Nessa parte do pescoço tem uns tons de roxo e na medida que vai vindo aqui para os lados tem um azul mais claro. Quando vai chegando aqui embaixo tem uns tons de amarelo, laranja, sem falar das manchas pretas também. Então são cores bem bonitas, o bicho realmente é bem vívido. Como sempre, eu gosto de gravar pelo menos uma cena aqui mostrando ele na luz natural do sol, né, que é bem mais forte. Acho que fica bem melhor de vocês entenderem como realmente é a cor dele de verdade. Com certeza é uma das melhores figuras de tiranossauro disponíveis atualmente no mercado, se não a melhor, né? Como eu disse, não tem como uma pessoa bater o martelo, porque, querendo ou não, é questão de preferência. Tem gente que vai preferir o da PNSO, tem gente que vai preferir esse. Só que essa figura, em muitos aspectos, ganha do T-Rex da PNSO. Essa escultura é realmente muito bonita. Olha. Um outro problema que eu esqueci de mencionar na boca, né, além da falta de lábios, é que fica esse espaço. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Quando a gente fecha, a boca não fecha 100%. Fica sempre esse espaço sobrando. Olha a pintura aqui na cabeça dele, como é bem feita. Olha o olho dele. Eu sempre fico bem chocado como esses artistas conseguem pintar tão bem esses olhos bem pequenininhos, porque se vocês virem ele pessoalmente, vocês vão perceber como é pequeno. Olha a comparação com o meu dedo. Olha como é pequeno, cara. E olha como é bem pintado. Eu gostei muito dessa ideia deles colocarem esses detalhes em queratina, né? Ficou uma coisa bem draconizada, mas combinou muito com o tiranossauro. Bora ver os detalhes dentro da boca dele. Olha que bonito. Sério, olha que perfeição. Os artistas que criaram isso aqui estão de parabéns, sério mesmo. Olha, aqui dá para perceber bastante o espaço que fica na boca dele, aquele problema que eu mencionei há pouco. Por isso que ele fica mais interessante com a boca aberta. Um ponto positivo para essa peça da Howlin' Wood é essa pose que eles escolheram fazer, né? Porque ficou bem dinâmica, ficou numa postura bem imponente. Agora vamos para as comparações. Eu não tenho aqui o T-Rex clássico da PNSO, mas eu tenho o Zhusheng Tirano. Para quem não entende, é um tiranossaurídeo e eu preferi comprar esse tiranossauro porque eu não gostei tanto do tiranossauro clássico da PNSO. Eu preferi esse aqui por causa das cores, que não é o marronzão básico, e por causa da pose dele também, que é bem mais dinâmica. E para quem não conhece essa espécie, tem pouquíssimos registros fósseis, então isso aqui é basicamente um tiranossauro. É muito pouca a diferença, por isso que eu preferi comprar. O único problema é que ele não é grande como o tiranossauro. O tiranossauro é um pouco maior. Então tá aqui
um tiranossauro da PNSO ao lado do tiranossauro da Howlong Good. Essa peça da Howlong Good não veio com aqueles suportes de plástico que os da PNSO vêm e parece que ele se equilibra muito bem. Até agora ele não teve problema de estabilidade. Já os da PNSO, a gente não pode dizer isso, né? Porque esse aqui ele é bem instável, mas ele tem o suporte dele, pelo menos isso. Eu também tenho outro terópode aqui da PNSO para fazer a comparação de tamanho, para vocês terem uma noção melhor, que é o Carcharodontossauro. O Rex Howlong Good ele é um pouco maior do que esses dois, né? Ele também é um pouco maior do que o Jushenko Tirano da PNSO também. E se você não sabia do que eu estava falando, né, quando eu disse que fica uma peça marcada no pescoço dos terópodes da PNSO, eu estou falando disso aqui, ó, que eu acho bem feio. Eu não gosto de colecionar brinquedo, eu gosto de colecionar esses bichos que são mais tipo uma escultura, né? Eu nem gosto que tenha articulação, eu prefiro que seja mais no estilo da Namor. Então toda vez que tem uma articulação, assim, uma peça que fica muito visível, eu não gosto. E a PNSO, por alguma razão, todos os terópodes dela têm isso aqui. Aí tem uns que ficam bem destacados, como é o caso do Carcha, que eu realmente não gosto disso. Mas tem uns que ela consegue disfarçar bem, como é o caso do Jushenko Tirano. Não fica tão chamativo, né? Principalmente se você abrir a boca do bicho. Eu ia esquecer de dizer o tamanho dele para vocês. De comprimento, ele tem cerca de... já é mais de 30 centímetros. Deve ser uns 32 centímetros de comprimento, mais ou menos. Fica difícil saber porque o corpo dele não está 100% reto, né? A cauda está dobrada. Mas vocês podem ver, ó. É cerca de 30 centímetros, vai ser pouco mais que 30 centímetros. Na altura, vai ser cerca de 12 centímetros não, uns 11 centímetros e meio mais ou menos. É um bom tamanho. Olha lá que bonitinho ele no meio da coleção. Aqui, ó. Mesmo sendo pequeno comparado com peças da Namor, por exemplo, ele se destaca porque tem uma pose bem interessante e a cor também, né? Azul. Enfim, pessoal, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com a minha playlist de análises para quem quiser ver os outros dinossauros que eu tenho na minha coleção. É uma coleção pequena, inclusive aceito se alguém quiser aí, né, me dar uns Howlong Good, uns PNSO, uns Namor da vida, estamos aceitando. Enfim, o link está aí na descrição para quem quiser ver mais análises de colecionáveis de dinossauros. E eu também vou deixar o link do vídeo de um cara que ele tem uma coleção gigantesca, é um chinês. Aí ele fez a análise desse mesmo tiranossauro e ele comparou com o Rex clássico da PNSO, para quem quiser ver a comparação em tempo real, né, dos dois. Então se liguem nesses links que eu deixei na descrição e até a próxima!